Como fazer um gráfico de alertas aqui no Excel que tem uma linha verde de meta máxima e uma linha vermelha de meta mínima. E sempre que os valores do gráfico estiverem acima ou abaixo dessa linha máxima ou mínima, você vê que a bolinha do gráfico vai mudando de cor de modo a atender esse critério. Seja verde as bolinhas que estão acima da meta e vermelho as bolinhas que ficam abaixo. Então vamos aprender agora na prática, passo a passo, como é que a gente pode fazer esse gráfico bem interessante, bonito e moderno aqui no Excel. Que tanto as metas elas vão sendo alteradas e as bolinhas também vão atendendo a esse critério. E sempre que qualquer valor do gráfico for atualizado, todo o gráfico também é atualizado, seguindo o critério. Bolinha verde, tudo acima que está acima da meta. Bolinha vermelha, tudo aquilo que está abaixo da meta. Vamos ver agora, então, na prática, como fazer esse gráfico interativo aqui no Excel. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa ter para poder fazer esse gráfico aqui no Excel é qualquer tipo de tabela, de base de dados. Mas é muito importante que a sua tabela e base de dados tenha duas coisas. Primeiro, uma coluna com data. Segundo, uma coluna aí com valores. Aqui nesse meu caso, nesse exemplo, eu estou usando valores de dinheiro, reais. Mas você pode usar qualquer tipo de valores que você quiser. Você pode fazer análise de qualquer coisa, tudo bem? Data e valor. Número. Essa coluna aqui do meio, eu não vou estar utilizando ela. Porém, eu também não posso deletar ela aqui da minha planilha. Eu tenho que deixar ela aqui. Então, para que eu possa selecionar a primeira coluna e a última, pulando a do meio, eu vou fazer o seguinte, ó. Seleciono os dados da primeira coluna, aperto, seguro o botão Ctrl e aí eu seleciono aqui os dados da coluna C, tudo bem? Página inicial, inserir, na verdade, vamos já colocar o gráfico aqui, inserir, clico aqui, linhas e seleciono a primeira opção. Bom, então é o gráfico de linhas que a gente vai utilizar aqui. Clicando aqui nas bolinhas do gráfico, eu consigo dimensionar ele na tela e aí ele fica com um visual mais bonitão. Já aproveitando que o gráfico está aqui, duas modificações imediatas eu já quero fazer nele. A primeira é clicar no título, Delete, e a segunda, tá vendo que existem esses valores aqui à esquerda? Veja que, no meu caso, ele vai de 0 até 100 mil. Porém, eu acredito que deixar de 0 até 100 mil talvez seja muita coisa. Talvez a gente consiga cortar esse de 0 a 40 mil, tá vendo? Porque toda essa área aqui do gráfico eu não estou utilizando. Então, será que tem necessidade de deixar esse intervalo de valores? Eu estou perdendo muito espaço aqui no meu gráfico. Ó. Todo esse espaço aqui eu não estou utilizando. Então, dá para deletar isso daqui e, dessa forma, ganhar mais espaço de gráfico. E é justamente isso que eu vou fazer aqui. Então, deixa eu dar 2 cliques em cima do número. 1, 2. Dessa forma, vai abrir aqui para mim ó, a janela lateral. Opa, deixa eu clicar aqui no número. Pronto. E agora, nessa última opção aqui, ó, opções de eixo, vou clicar aqui em opções de eixo. E aqui existem duas opções, mínimo e máximo. O máximo eu vou deixar como 100 mil e automático. Porém, o mínimo, ao invés de eu deixar começando no zero, eu vou colocar, por exemplo, em 30 mil. Mas aí depende da tabela que você tem também, né? Você tem que analisar direitinho. Aqui no meu caso, se eu tirar até os 30 mil, ó, não tem problema nenhum, porque não existem informações aqui. Então eu posso deixar em 30 mil, vou apertar o Enter para confirmar, e aí ele já vai mudar aqui para mim a configuração do gráfico. Ó. Agora a gente não tem mais aquele espação vazio aqui embaixo. Ficou bem melhor dessa forma, na minha opinião. Agora que já está basicamente pronto o nosso gráfico, a gente já consegue fazer 4 coisas aqui. Ó. Mínimo, máximo, ponto mínimo e ponto máximo. Mínimo e máximo basicamente vai ser aí a meta, ou seja, vai ser uma linha que vai ficar aqui no gráfico, uma linha de mínimo e uma linha de máximo. Tudo que tiver para cima deu bom, tudo que tiver para baixo deu ruim, e o que tiver no meio aí é o que está na média, né? Então a gente vai colocar uma linha de máximo e uma linha de mínimo, basicamente a meta. É isso que essas duas primeiras colunas vão fazer. E essas duas últimas colunas, ponto de mínimo e ponto de máximo, é o que vai fazer a bolinha do gráfico se destacar. Seja quando atingiu a meta, ela fica de verde, ou quando está muito abaixo da meta, por exemplo, ela fica de vermelho. É justamente o que essas duas colunas aqui vão fazer. Vamos começar com essas duas primeiras colunas aqui, definindo o mínimo e o máximo. Só que para que a gente possa definir o mínimo e o máximo, talvez seja legal, ao invés de ficar mudando toda uma coluna, colocar aqui fora, por exemplo. Então a gente coloca, pode escrever aqui, ó, mínimo, e aqui embaixo escrever máximo. E a gente define aqui os valores. E esses dois valores que a gente colocar, eles já são inseridos de modo automático nas duas colunas. Então, por exemplo, o meu mínimo aqui nesse caso ele pode ser 65 mil. E aqui o máximo eu vou colocar como sendo 85 ou 80. Legal, então já defini os dois pontos. Agora, para que todas essas colunas aqui possam ter estes dois valores de modo automático, ó, igual aqui na coluna do mínimo, e vou selecionar o valor mínimo que eu coloquei. E aí eu vou apertar o F4 para adicionar o cifrão antes da letra e depois da letra. Enter. Agora eu posso clicar e arrastar para baixo. Pronto. Agora todo mundo é 65 mil. E olha que interessante. Se eu alterar aqui esse valor, vou colocar, por exemplo, 20 mil. Veja que todos os valores aqui dessa coluna já são alterados também. Vou fazer a mesma coisa aqui para o máximo. Ó. Igual. Vou selecionar esse valor de máximo aqui de baixo.
F4 para travar, mesma coisa, Enter, e aí eu clico, seguro e arrasto para baixo. Chique. Finalizamos então, mínimo e máximo. Agora tem que definir o ponto de mínimo e o ponto de máximo. O ponto de mínimo ele vai ser o seguinte. Veja que, comparando com o valor que a gente tem aqui no valor total, nessa coluna, que é o nosso valor que já está no gráfico, eu tenho que verificar. Esse valor aqui, ele se enquadra aonde? No mínimo ou no máximo? Aqui, será que ele está abaixo do mínimo? Não. Nesse caso aqui, ele está o quê? Acima do máximo. Então, esse ponto aqui seria verde, correto? Agora, se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui de baixo, 70.000, ele é menor que o mínimo? Não. Ele é maior que o máximo? Também não. Então, não ia acontecer nada com esse valor. Eu tenho que fazer essas definições aqui, por exemplo. Esse valor, como eu falei, ele seria um ponto verde. Logo, ele teria que aparecer aqui no ponto de máximo. Esse valor aqui, ele não é nem mínimo e nem máximo. Então, ele não aparece em lugar nenhum. Por exemplo, esse valor aqui, por exemplo, 49.000, ele já está abaixo do mínimo. Então, ele teria que aparecer aqui no mínimo e ele iria ficar de vermelho. A gente tem que, então, pegar o valor e colocar ou aqui no mínimo ou no máximo. Para que a gente possa fazer isso de modo automático, dá para utilizar a função C. Igual C, deixa eu dar 2 cliques aqui, ó, em 2 para selecionar, C. Esse valor aqui, ó, do total da coluna que já está no gráfico, se este valor ele for menor, olha o símbolo que eu usei, menor do que o mínimo, por exemplo, ponto e vírgula. O que vai acontecer se ele for menor do que o mínimo? Então é para aparecer no ponto mínimo. Então deixa eu selecionar esse valor aqui. Caso contrário, não faça nada. Então eu fecho parênteses. Enter. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui para o máximo e depois a gente clica, segura e arrasta tudo para baixo. E a gente finalizou. Igual C, 2 cliques para selecionar, 1, 2, C. Este valor aqui do total agora for maior do que o máximo, o símbolo de maior é esse daqui, ó. Tracinho aí, setinha para a direita. Maior do que o máximo, ponto e vírgula. Então, utilize esse valor aqui do total. Caso contrário, não faça nada. Então, fecha parênteses. Enter. Agora é só clicar aqui nos dois. Deixa eu só mover o gráfico aqui para o lado. Pronto. Clica nos dois e arrasta para baixo. Ó. Seleciona aqui os dois e arrasta para baixo. Legal. Agora a gente já tem aí o retorno dos dois valores. Quando este valor aqui, ele vai conferir todas as linhas. Se ele estiver enquadrado abaixo do mínimo ou acima do máximo, ele já vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Ou ele é máximo ou ele é falso, quando ele não se encaixa dentro do mínimo. Talvez ele não se encaixe nenhum, nem no mínimo nem no máximo, ele vai ficar falso, falso. Dessa forma a gente consegue definir os pontos, que vai ser verde e que vai ser vermelho. Agora, para que a gente possa fazer essas definições, deixa eu arrastar o gráfico aqui, e vamos fazer o seguinte, ó, vamos começar a ajustar o layout, porque a gente vai começar a jogar mais informações aqui dentro. Essas 4 colunas que a gente acabou de fazer, vamos precisar colocar dentro do gráfico. Então já deixa eu dar 2 cliques aqui nessa linha azul, 1, 2, já vou fazer umas configurações nela, por exemplo. Clicar aqui nos efeitos, sombra, escolher aqui uma opção de sombra, a primeira, por exemplo, deixar aqui como transparência 35, desfoque 2 e distância vou deixar em 2 também. Enter. Pronto. Posso fechar. Colocar aqui, ó, linha de preenchimento, linha sólida. Vou escolher aqui uma cor cinza, por exemplo, essa daqui do meio. Acho que ficou bem interessante assim. Posso até aumentar a largura para 3. Posso minimizar isso daqui. Posso clicar agora em marcador, colocar, por exemplo, opções de marcador interno e vou escolher aqui uma bolinha. Essa opção aqui. Vou deixar, por exemplo, em 5, talvez. Vou colocar preenchimento sólido, porém, ao invés de usar azul, eu vou usar branco. Vou minimizar e borda, eu vou colocar linha sólida e vou usar o mesmo tom de cinza que eu usei anteriormente. Mas a largura eu vou colocar, por exemplo, em 2. Eu acho que fica interessante. E, na verdade, eu posso até aumentar um pouquinho o tamanho dessa bolinha para 7. Acho que vai ficar legal dessa forma. Ou talvez 10. 10 ficou melhor ainda. Aqui, ó, 10. O tamanho da bolinha vai ficar em 10. Posso minimizar todo mundo, posso fechar isso daqui. Deixa eu clicar aqui fora e ver o jeito que ficou já o nosso gráfico. Ó. Já ficou interessante. Só que agora a gente tem que adicionar a linha de mínimo, a linha de máximo. Tudo que ficou acima fica verde, tudo que ficou abaixo fica vermelho. Vamos fazer da seguinte maneira. Já vamos pegar aqui, ó, mínimo e máximo. Seleciona as duas colunas. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Ctrl C para copiar, clica aqui no gráfico, Ctrl V para colar. Ó, aí veja que já foi adicionado de modo automático 2 linhas. Já ficou certo. Eu vou clicar nessa linha de cima, 2 cliques. Eu tenho certeza que é a linha de máximo, até porque ela está mais alta que a outra. E vou clicar, por exemplo, aqui em efeitos, sombra,
e vou adicionar o mesmo padrão de sombra. Transparência 35, desfoque 2, distância 2 também. Porém, ao invés de usar uma cor cinza, eu vou clicar aqui na caixinha de cores e vamos só tirar o marcador primeiro. Eu não vou utilizar opções de marcadores nenhum. Linha sólida, e vou escolher aqui uma cor verde que eu acho interessante, essa daqui, por exemplo. Eu vou deixar mais ou menos em 3 a espessura da linha. E outra coisa, tipo de traço, eu vou deixar aqui pontilhado, a primeira opção do pontilhado. Agora eu vou clicar aqui nessa laranja e vou fazer a mesma coisa. Ao invés de laranja, eu vou deixar aqui de vermelho. Vou deixar mais ou menos em 3. Tipo de traço, pontilhado. Vou minimizar isso daqui. Vou clicar em marcadores. Opções de marcadores remover, né? Nenhum. E agora aqui nos efeitos de sombra, eu vou escolher também a mesma opção. Então é transparência 35, desfoque 2 e distância 2 também. Aí já ficou legal. Posso fechar isso daqui e olha já o jeito que está ficando o nosso gráfico. Já está ficando interessante, não é mesmo? Ficou bem melhor do que já estava. Na verdade, deixa eu dar 2 cliques aqui ainda nessa linha e vou fazer algo até melhor, talvez. Vou colocar linha e vou aumentar talvez um pouco o tamanho dela. Ou o tipo de traço eu vou mudar para esse daqui. Acho que ficou melhor. E aqui também fazer a mesma coisa. Tipo de traço, essa quarta opção aqui, ó. Pronto. Eu gostei mais dessa opção aqui. Chique. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o ponto de mínimo, selecionar toda essa coluna aqui, Ctrl C, vou clicar no gráfico, Ctrl V. Ó, já adicionou aqui uma linha aqui na parte de baixo. Mas a gente vai ter que fazer algumas configurações aqui. Então deixa eu dar 2 cliques para selecionar. Primeira coisa, eu vou clicar aqui na caixinha de cores, linha, vou colocar sem linha. E no caso vai ficar só com a bolinha do meio. E é justamente isso que eu vou utilizar. Só que aqui em marcadores, opções de marcadores, eu vou fazer algumas alterações, como por exemplo, vou colocar aqui interno, vou escolher a bolinha mesmo. Vou deixar o tamanho de 10, por exemplo. Ó. Vou clicar aqui em opções de marcadores, preenchimento. Eu posso colocar assim, ó, preenchimento sólido ou sem preenchimento. E vou só utilizar aqui uma borda, linha sólida, por exemplo. E vou utilizar vermelho, porque como está abaixo da meta, então vou deixar de vermelho. E vou aumentar bastante aqui a espessura. Ó. Vou deixar talvez em 4, acho que ficou interessante. E outra coisa, posso minimizar bordas agora. Clicar aqui nos efeitos, ó, efeitos. Vou colocar, por exemplo, ao invés de sombra, colocar um brilho. E vou escolher aqui um brilho de laranja, talvez, aqui, ó, a segunda opção, só para dar um destaque mais interessante. Posso fechar isso daqui e o nosso gráfico já está quase sendo finalizado. Agora deixa eu pegar aqui esse ponto de máximo, copiar todos os valores aqui dele, ó. Ctrl C, clico no gráfico, Ctrl V. Aí, pronto. Agora eu vou dar 2 cliques nessa linha azul e vou fazer umas alterações também. Por exemplo, já vamos começar aqui com efeito, colocar brilho, escolher uma cor, segunda opção do verde. Vou colocar, por exemplo, aqui, ó, caixinha de cores, linha, sem linha, marcador. Vou colocar interno, escolho também a bolinha, mas deixo aqui o tamanho em 10, como a gente viu. Minimizo preenchimento, sem preenchimento. E borda, eu vou colocar uma borda de verde. E vou escolher, por exemplo, a espessura 4, talvez, né, que a gente fez anteriormente. Eu acho que é isso aí. Vou colocar 4 e já posso fechar isso daqui. E o nosso gráfico está finalizado. E agora, uma vez que o nosso gráfico está finalizado, eu já posso clicar nele e colocar por cima das outras colunas, que na verdade a gente nem vai mais utilizar, não é mesmo? Como a gente já finalizou todo mundo. E olha só, agora o nosso gráfico já está pronto. E sempre que eu atualizar, por exemplo, qualquer valor, seja de mínimo ou de máximo, você já vai ver que vai ser bem dinâmico e interativo. Então eu vou aqui o mínimo, talvez diminuir um pouquinho para, vamos ver, colocar 55. Ó, 55, 1, 2, 3, vou apertar o Enter. Olha só, nosso gráfico já foi atualizado, legal, né? Vou descer também aqui o máximo para talvez 70 mil. Enter. Olha só, aí já vai sendo atualizado o nosso gráfico. Espero que você goste aqui desse vídeo, que ele possa te ajudar e que você consiga utilizar ele nas suas apresentações, nas suas reuniões, nos seus dashboards. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de próximos vídeos, deixe um comentário e até amanhã. Todo dia tem vídeo novo. Valeu, pessoal!